Alô galerinha, sou o professor Guedes e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre pilhas e baterias. Você já parou para pensar de onde vem a energia que faz o seu celular funcionar? Obviamente, você pensou de uma bateria. Mas como é que pode um aparato tão pequeno armazenar uma quantidade de energia tão grande durante tanto tempo? A resposta para essa pergunta está nas reações de oxirredução. Nessas reações, a energia química espontaneamente se transforma em energia elétrica, gerando assim a eletricidade que faz funcionar o seu celular. Historicamente, as pilhas surgiram por volta de 1800, quando o célebre físico italiano Alessandro Volta empilhou discos de zinco e cobre sempre separados por uma flanela contendo água salgada. É daí que vem o nome pilha. Volta percebeu que ao encostar os dedos umedecidos nas extremidades dessa pilha, ele levava um pequeno choque. A explicação completa para esse fenômeno só aconteceu em 1836, quando o químico britânico John Daniell imitou a pilha de Volta, porém separando os metais para entender melhor o que estava acontecendo. Na montagem de Daniell, o eletrodo de zinco era mergulhado numa solução que continha íons zinco, enquanto o eletrodo de cobre era mergulhado numa outra solução que continha íons cobre. Para fazer o contato entre essas soluções, foi colocado um tubo em formato de U, contendo sal no seu interior. Em todos os exames de vestibular, esse tubo é conhecido como ponte salina, uma ponte que contém sal no seu interior. Os dois metais foram então conectados por um fio metálico, e para acusar a passagem de corrente elétrica, foi colocada uma lâmpada. Se a lâmpada acendesse, havia corrente elétrica. Se a lâmpada não acendesse, não havia corrente elétrica. Daniell fez algumas observações experimentais de suma importância para a compreensão do funcionamento das pilhas e baterias atuais. A primeira delas é que o metal zinco ia diminuindo de massa, ao passo que o metal cobre ia aumentando de massa. Para explicar esse fenômeno, a gente tem que pensar que zinco não se transforma em cobre, obviamente. A explicação para esse fenômeno está naquelas reações já faladas de oxirredução. O zinco metálico diminuía de massa porque ele era transformado em íons zinco 2. E o cobre metálico era produzido a partir dos íons cobre 2, por isso que ele aumentava de massa. Repare que essa mudança de massa também acarreta numa mudança da concentração das soluções. Aquela solução de zinco 2 ia ficando cada vez mais concentrada, enquanto a solução de cobre 2 ia ficando cada vez mais diluída. Uma segunda observação de Daniell é que com o passar do tempo a intensidade luminosa da lâmpada ia diminuindo com o processo. Com certeza você já observou esse fenômeno quando era criança, quando seu carrinho, a pilha, ia parando. Novamente, a explicação para esse fenômeno está nas reações de oxirredução, que como qualquer reação química depende da concentração dos reagentes. Na pilha de Daniell, conforme os metais vão sendo consumidos, menor a velocidade da reação, e por isso menor a intensidade do fluxo de elétrons. Uma terceira observação feita por Daniell diz respeito exatamente à ponte salina. Retirando essa ponte, a lâmpada apagava-se instantaneamente. A explicação para isso é exatamente o papel da ponte salina em todas as pilhas e baterias, até nas atuais. Pensa comigo, sem a ponte salina, a solução de íons zinco iria ficar com mais cargas positivas do que negativas, ao passo que a solução de íons cobre ia ficar exatamente o contrário. Isso não pode acontecer com solução alguma, elas têm que ser eletricamente neutras. Por isso, a ponte salina é essencial para o funcionamento de toda a pilha e toda a bateria. Ela permite o fluxo de íons entre as soluções, mantendo-as eletricamente neutras. A solução de íons zinco manda o excesso de cátions para o lado do cobre, enquanto a solução de íons cobre manda seu excesso de ânions para o lado do zinco. Daí define-se dois nomes muito importantes nas pilhas e baterias que caem em exames de vestibular: o anodo e o catodo. O anodo é o eletrodo para onde vão os ânions, enquanto o catodo é o eletrodo para onde vão os cátions. Agora que já sabemos quem é o anodo e quem é o catodo da pilha de Daniell, podemos criar algumas generalizações para todas as pilhas. No anodo sempre acontece a reação de oxidação, enquanto no catodo sempre acontece a reação de redução. Para decorar, anodo e oxidação começam por vogal, enquanto catodo e redução começam por consoante. Como oxidar significa dar elétrons e reduzir significa receber elétrons, olha como é fácil decorar. Oxidar, dar, reduzir, receber. O fluxo de elétrons é sempre do anodo para o catodo, dando para quem recebe. Outra definição muito importante nas pilhas e baterias são os polos. Todas as pilhas são geradoras de corrente contínua.
Por isso que você tem que tomar aquele cuidado enorme ao ligar as pilhas e baterias no seu controle remoto. Se você conectar ao contrário, o controle não funciona. O fluxo de elétrons, que são partículas negativas, ocorre espontaneamente do polo negativo para o polo positivo. Ou seja, o anodo é o polo negativo de toda a pilha, enquanto o cátodo é sempre o polo positivo. Sei que é muita informação para uma aula curta como a nossa, então eu criei um rapzinho para a gente poder decorar todas essas informações de uma vez só. É o rap da pilha, vamos cantar comigo. Olê, olá, anodo negativo tu vai ter que oxidar, enquanto a pilha descarrega. Diminui de massa, a solução vai concentrar, manda eletroinfluxo pro lado de lá. O anodo é negativo, ninguém pode negar. Cátodo positivo sofre a redução, a massa aumenta, dilui a solução, levando a uma conta que todos têm que saber, somando oxidação com redução da DDP. A ponte salina entre as soluções tá ali para permitir o que? O fluxo de íons. Tirando essa ponte, o aluno tem certeza. A corrente cessa, a pilha para, que tristeza. Oh yes, olê, olá. Anodo negativo, tu vai ter que oxidar, enquanto a pilha descarrega. Aqui, diminui de massa, a solução vai concentrar, manda eletroinfluxo pro lado de lá. O anodo é negativo, ninguém pode negar. O anodo é negativo, ninguém pode negar. Cátodo positivo sofre a redução, a massa aumenta, dilui a solução, levando a uma conta que todos têm que saber, somando oxidação com redução da DDP. A ponte salina entre as soluções tá ali para permitir o que? O fluxo de íons. Tirando essa ponte, o aluno tem certeza. A corrente cessa, a pilha para, que tristeza. Oh yes. Valeu, galera. O rap da pilha é mais para você decorar essa aula que é muito grande, esse assunto que é muito importante, que é o assunto sobre pilha. E para mostrar que você está por dentro agora desse assunto, vamos resolver uma questãozinha do Enem de 2009. O Enem que foi cancelado em 2009, uma questão muito boa sobre esse assunto que nós falamos hoje. Pilhas e baterias são dispositivos tão comuns em nossa sociedade que, sem percebermos, carregamos várias deles juntos ao nosso corpo. Elas estão presentes em aparelhos de MP3, relógios, rádios, celulares, etc. As semi-reações descritas a seguir ilustram o que ocorre em uma pilha de óxido de prata. Então você pode ver que tem duas semi-reações aí. A primeira, repare que está dando elétrons, está depois da seta, é uma oxidação. E a segunda, você repare que é uma redução, tem elétrons antes da seta. Vamos às afirmativas do Enem. Pode-se afirmar que esta pilha é, letra A, uma pilha ácida? Bom, se a gente analisar as reações, a gente não percebe nenhum íon H+. Dá para perceber, inclusive, que essa pilha tem íons OH-. Então, isso é uma pilha básica, chamada muito de pilha alcalina. Letra A errada. Letra B. Apresenta o óxido de prata como anodo? Bom, já aprendemos na nossa aula que o anodo é onde acontece a oxidação. E a reação do óxido de prata é a reação de redução. Você está vendo que o óxido de prata está recebendo elétrons. Então, letra B também está fora. Letra C. Apresenta o zinco como agente oxidante. Aqui um conceito importante. Agente oxidante é aquele que provoca a oxidação, portanto, sofre redução. Ora, na primeira reação você está vendo o zinco sofrendo oxidação, então ele não é agente oxidante. Ele, na verdade, é o agente redutor. Letra C também está fora. A letra D tem como reação da célula a seguinte reação: zinco mais óxido de prata, dando óxido de zinco mais 2 mols de prata. Esse é o gabarito. Na verdade, se você somasse as duas semi-reações, como a gente cantou no rap da pilha, somando oxidação com a redução, a gente tem a reação global. E é exatamente essa que aparece na letra D. Só para confirmar, o erro da letra E apresenta fluxo de elétrons na pilha do eletrodo de óxido de prata para o zinco. Gente, o fluxo de elétrons é sempre do anodo para o cátodo. Acabamos de ver nos itens anteriores que o zinco é o anodo e o óxido de prata é o cátodo. Portanto, esse fluxo de elétrons está invertido. Valeu, galera! Espero que vocês tenham curtido e aprendido um pouco mais sobre pilhas e baterias. Ah, e continue acessando o nosso portal
para assistir aula de outros professores feras, como eu. Valeu, galera!